Paim, pode falar um pouquinho aí sobre as doenças que levam ao suicídio, quais são as mais frequentes, quais as que estão aí entre as primeiras, os primeiros quadros que levam ao suicídio? Sim, entre as principais doenças psiquiátricas que estão associadas ao aumento do risco de suicídio estão os transtornos de humor, depressão, transtorno bipolar, a esquizofrenia, transtornos de personalidade e o uso, abuso e dependência de substâncias. Essas estão entre as principais doenças que são identificadas naquelas pessoas que têm um comportamento de suicídio e que foram identificadas por exemplo, estudos que avaliam autópsia psicológica, que chama, dentre aqueles indivíduos que morreram por suicídio. Então, esses são os transtornos mais frequentes, mais encontrados nessas pessoas. Sara, quer complementar aí alguma coisa? Falar mais algum detalhe importante sobre isso, sobre as doenças? Olha, o Paim falou muito bem sobre os fatores de risco. Com relação ao burnout, ele entraria dentro de estresse do dia a dia do trabalho, né? Eles acabam sendo um dos fatores. Existem diversos fatores, como fatores psicológicos, doenças físicas, história familiar prévia, mas, como ele lembrou, o mais importante fator é a presença de uma doença mental, né, que não esteja em tratamento. E também é importante lembrar que, apesar das pessoas associarem sempre o comportamento suicida à depressão, os transtornos de humor, que incluiria depressão e bipolar, eles representam aí ao redor de 1/3 dos casos. Os outros são os que o Dr. Alexandre Painha citou, que seriam os transtornos psicóticos, transtornos de personalidade, uso e abuso de substâncias, a ansiedade comórbida com outro transtorno mental, dentre outros, né? Existem também os fatores de proteção, né, que são fatores que amenizariam os fatores de risco, lógico, sozinhos eles não protegem, mas eles amenizam. E dentre vários que nós estudamos, apesar do apoio social, a religiosidade, o fator de maior peso de proteção também, reforçando, foi o tratamento, né, que no caso foi o tratamento específico para cada diagnóstico. Ok. Importante lembrar que burnout não é uma doença classificada no Código Internacional de Doenças. Esse é um nome que deram a uma situação relacionada ao trabalho e ao excesso de trabalho, ao cansaço relativo ao trabalho, e muitas vezes a gente acaba fazendo um diagnóstico muito mais específico dentro da área psiquiátrica, como é muito comum em relação a essa questão de burnout. A gente, por exemplo, faz um diagnóstico de bipolaridade. A pessoa apresenta meses e meses trabalhando intensamente e depois ela fica prostrada. 6, 7, 8 meses depois, ela prostra, está sem vigor, está sem força. E, na verdade, o diagnóstico é de bipolar. A pessoa fez um quadro de mania ou de hipomania e trabalhou excessivamente, depois entra num quadro depressivo, onde ela desanima, fica sem força, sem vigor, sem capacidade de trabalho, e que também dura 7, 8, 9 meses, que é exatamente o tempo do período da doença que ela vai passar. E a questão do trabalho, a gente tem algumas profissões e que elas têm uma influência importante aí para fazermos o diagnóstico, né, ligado principalmente à área da saúde, e poderia falar um pouquinho dessas profissões aí, os dois, começando pelo Paim? Bom, em relação às profissões, uma coisa que eu gostaria de salientar, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, então, sobrecarga enorme para os profissionais de saúde de linha de frente. Então, é um cuidado que tem que se ter com esses profissionais, há uma série de pesquisas envolvendo a avaliação de saúde mental
de profissionais que cuidam diretamente da saúde da população, e nesse momento que a gente está vivendo, há uma sobrecarga, certamente, adicional, porque já trabalham, em geral, em uma estrutura que muitas vezes inadequada. Então, profissionais de saúde, em geral, eles têm apresentam uma sobrecarga de estresse diferenciada. Profissionais que lidam, por exemplo, com segurança, há uma série de profissões que podem ter um fator estressor, principalmente aquelas que lidam com uma maior periculosidade adicional frente a outras. Tem estudos também com, por exemplo, professores de crianças e no sistema público. Então, há uma variedade em relação às profissões e há vários estudos nesse sentido, tentando mapear a questão de quais os fatores que estão relacionados a maior estresse dentre cada categoria profissional. Baldassara? Passo das palavras do Dr. Alexandre às minhas, né? São as profissões de maior estresse, né? Os profissionais de saúde, policiais, professores. O estresse no trabalho, ele é um fator de risco, mas é importante também acrescentar que o desemprego e a perda do trabalho, significativa queda da renda, é também um grande fator de risco. E existe também trabalhos demonstrando que os extremos socioeconômicos, seja o indivíduo com dificuldade econômica, seja aquele que tinha uma boa condição e passa a perdê-la, são fatores de risco. Outra coisa que pesa muito, né, a falta de identificação com o trabalho. Lógico que o trabalho é feito para pagar nossas contas, o dinheiro é bom e tal, mas também aquele indivíduo que ele se submete às vezes a condições ruins, né, ele está sujeito a mais fatores de risco. Né? Então, vou citar aí alguns trabalhos, só para acrescentar, com atendentes de telemarketing, com bancários, em que foi identificado que às vezes o indivíduo até tinha um salário que cobria seus gastos, mas que ele não se identificava com a organização do trabalho ou com a forma de trabalhar. Quer saber mais sobre o tema? Assista ao programa completo no nosso canal do YouTube, youtube.com/abptv.